Bom, bora conhecer logo a fórmula da equação de Torricelli para um movimento uniforme variado. Então a fórmula é V ao quadrado, que é igual a VO ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. Esse V ao quadrado aqui é a velocidade final. O VO é a velocidade inicial. O A é a aceleração. E o ΔS é a variação de espaço. Pronto. Sabendo disso, a gente pode calcular qualquer coisa, certo? Sabendo o que é que significa cada fórmula, cada letrinha nessa fórmula aí. É o que tu vai explicar lá, beleza? Então, vê só. Na primeira questão, lá do exercício, ele fala o seguinte. Ele diz que um carro a 90 km por hora é freado uniformemente com a aceleração escalar de 2,5 metros por segundo ao quadrado, em módulo até parar, certo? Aí ele pede, determine a variação do espaço do móvel desde o início da frenagem até parar. Então, vê só. Analisando essa primeira questão, eu já vi que ele dá uma velocidade para o carro. Ele fala que o carro está a 90 km, o carro é freado a 90 km por hora, certo? Esse carro está a 90 km por hora e ele é freado uniformemente, certo? Então a primeira coisa que você tem que saber que para a gente calcular a velocidade final, ou a velocidade inicial, ou a aceleração, ou esse ΔS aqui, a gente precisa usar o Sistema Internacional de Medidas. E o Sistema Internacional de Medidas aqui, para essa resolução aqui, a gente todas as vezes vai dar a velocidade em metros por segundo, a aceleração em metros por segundo ao quadrado e o espaço, que é o ΔS, a gente vai dar em metros, certo? Então eu já estou vendo que na questão ele fala que o carro está a 90 km por hora e é freado uniformemente. Então eu tenho que transformar essa velocidade, certo, de 90 km por hora para metros por segundo. Então veja só, ele fala que o carro está com 90 km por hora e é freado uniformemente. Então esse 90 km por hora não pode ser a velocidade inicial. A velocidade inicial aqui eu não tenho, certo? Então eu posso dizer que a velocidade inicial, quando ele estava iniciando lá o seu trajeto, era 0 metros por segundo. Essa velocidade de 90 km por hora é a velocidade final. Velocidade final é igual a 90 km por hora. Que isso a gente vai ter que transformar em metros por segundo. E para transformar 90 km por hora em metros por segundo, eu tenho que dividir 90 por 3,6. Aí o que é que eu faço? Tiro a vírgula daqui e aumento um zero aqui. Vai ficar 900 por 36, para a conta ficar melhor de se resolver. Então, dividindo isso aqui, eu vou dividir 90 por 36. Vamos colocar aqui 2, para ver se dá. 2 vezes 6, 12. Para chegar em 20, 8. Falta, ou eleva 2. 2 vezes 3, 6. E 2, 8. Para chegar em 9, 1. Baixou 0. 180 por 36, bora ver se dá 5. 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. Vai 3. 5 vezes 3, ou 3 vezes 5, dá 15. Com 3, 18. Para 18, nada. Então, 90 km por hora é igual a 25 metros por segundo. Isso é a velocidade final, certo? Ele fala também na questão que a aceleração é igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. E ele quer que você determine a variação de espaço. Ele quer o ΔS. Então agora ficou fácil.
certo? É só pegar a fórmula e aplicar. Então, a fórmula eu já sei que é V ao quadrado, que é igual a VO ao quadrado, mais 2 vezes A vezes delta S. Isso é a fórmula da equação Torricelli, para encontrar a variação aqui de espaço. Então, esse V sozinho é velocidade final. Velocidade final ao quadrado, velocidade inicial, que é o VO ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔT. Fazendo a continha, a gente vai ter o seguinte. A velocidade final eu já tenho aqui, ó, que é 25 metros por segundo. Então, eu vou botar 25 ao quadrado, que é igual. Que é a velocidade inicial? A velocidade inicial é zero. Zero ao quadrado, mais 2 vezes, quanto é a aceleração? 2,5 vezes ΔS, que é o que ele quer. 25 ao quadrado é a mesma coisa de 25 vezes 25. 5 vezes 5, 25, a 2. 5 vezes 2, 10, 2, 12. 2 vezes 5, 10, a 1. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. Aqui vai dar 5, 2, 6. Vai dar 625. 0 ao quadrado é 0. Mais 2 vezes 2,5 vai dar 5. Bora fazer a continha aqui, ó. 2,5 vezes 2. 2 vezes 5, 10 a 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Aqui vai dar 5. Vezes ΔS, certo? Trazendo esse 5 ΔS para o primeiro termo, eu posso deixar assim, para ficar bem organizado. 5 ΔS é igual a 625. ΔS é igual a 625 dividido por 5. Isso implica dizer que o ΔS é igual a quanto, pessoal? Então, veja só. 625 dividido por 5. 6 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5 é 5. Para chegar em 6, 1. Baixo 2. 12 por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Para 12, 2. Baixou 5. 25 por 5 dá 5. 5 vezes 5, 25. Para 25, nada. Então, o ΔS aqui que ele está procurando, que é a variação de espaço, é igual a 125 metros. Isso é a resposta da primeira questão. Então, bem fácil e bem prático. Usei a equação de Torricelli e encontrei o que ele queria, que era a variação de espaço. Bora para a segunda questão. Segunda questão. Segunda questão, ele fala o seguinte, lá na segunda questão. Um móvel parte do repouso e com aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. Atinge a velocidade de 20 metros por segundo. Determina a variação do espaço do móvel enquanto sua velocidade variava. Então veja só, ele está querendo a mesma coisa. Ele quer o ΔS, que é a variação de espaço. Ele está pedindo isso aí. Então o que ele quer encontrar nessa segunda questão é a variação de espaço. E ele fala lá na questão que o móvel parte do repouso. Então, se ele parte do repouso, a velocidade inicial também é zero. 0 metros por segundo. Não tem velocidade, certo? E ele fala que depois ele atinge a velocidade de 20 metros por segundo. Esse 20 metros por segundo é a velocidade final. 20 metros por segundo. Com uma aceleração, que ele também dá na questão, de 5 metros por segundo ao quadrado. Então veja só, veja que todos agora estão por metros por segundo. Então não precisa transformar nada para nada. Só é utilizar a equação de Torricelli, que a gente já sabe que essa equação é dada por V ao quadrado, que é igual a VO ao quadrado, mais 2 vezes A vezes delta S. Sabendo que o V é a velocidade final, VO é a velocidade inicial, A é a aceleração e o ΔS é a variação de espaço que ele está querendo. Agora só é substituir com os valores que ele já deu aqui e encontrar o que ele quer. Então, quem é V ao quadrado, que é a velocidade final? Então vai ser 20 ao quadrado, que é igual. VO, que é a velocidade inicial. VO é 0. 0 ao quadrado. Mais 2, lá da fórmula. Quem é a aceleração? A aceleração ele deu, é 5 metros por segundo ao quadrado. Vezes o ΔS que ele está querendo, certo?
20 ao quadrado é a mesma coisa de 20 vezes 20, que vai dar quanto? Nada vezes nada é nada, nada vezes 2 é nada, 2 vezes nada é nada, 2 vezes 2, 4. Vai dar 400. Aqui dá 400. 0 ao quadrado dá 0, mais 2 vezes 5 deu 10. 10 vezes ΔS. Consertando isso aqui, passando o ΔS para o primeiro termo e o 400 para o termo de cá, o segundo termo, vai ficar dessa maneira. Ó. 10 ΔS é igual a 400. Isola o ΔS, que é o que estou querendo, é igual a 400, dividido por 10. Corta 0 com 0 e se implica dizer que ΔS é igual a 40 metros. Então, 40 metros é a variação de espaço desse móvel enquanto a sua velocidade variava. Bora fazer a terceira questão. A terceira questão, ele fala o seguinte, na terceira questão. Ele fala que a velocidade escalar de um trem se reduz uniformemente de 12 metros por segundo para 6 metros por segundo. Sabendo que, durante esse tempo, o trem percorre a distância de 100 metros. Qual o módulo da sua desaceleração? Então veja só, pessoal. Agora mudou um pouquinho, certo? Ele está falando, aqui nessa terceira questão, que a velocidade escalar do trem se reduz uniformemente de 12 metros para 6 metros por segundo. Então, como é que a gente vai fazer isso agora? Então, esse 12 metros que ele dá primeiro aqui é a velocidade inicial, 12 metros por segundo. E ele está dizendo que essa velocidade se reduz para 6 metros por segundo. Esse 6 metros por segundo é a velocidade final, 6 metros por segundo. Ele ainda fala na questão que esse trem percorre uma distância de 100 metros. Então, o ΔS dele, que é a variação de espaço, é 100 metros. E ele pede qual é o módulo da desaceleração desse trem. Então, ele quer a aceleração. Interrogação. Usando a equação de Torricelli, a gente pode encontrar isso também, porque ele dá velocidade final, ele dá velocidade inicial, ele dá o espaço e ele quer a aceleração. Então, vamos fazer. Então, V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Isso é a fórmula de Torricelli. Só é substituir. Quem é V? V é a velocidade final. Então, a velocidade final é 6 ao quadrado. Quem é VO? VO é a velocidade inicial. A velocidade inicial é 12 ao quadrado. Mais 2 da fórmula. Quem é a aceleração? A aceleração eu não sei, é o que ele está querendo. Vou procurar. E quem é o ΔS? O ΔS ele já também me deu, que a variação de espaço é igual a 100. Resolvendo isso, 6 ao quadrado é a mesma coisa de 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 12 ao quadrado é a mesma coisa de 12 vezes 12. 12 vezes 12 dá 144. Mais 2A vezes 100. Então, aqui vai dar 2 vezes 100, 200A. Concorda comigo? O que é que vai fazer? Eu vou passar esse 200A para o primeiro termo, certo? 144 está no segundo termo, continua aqui. E o 36 passa também para o segundo termo. Então aqui, ó, vou trocar de sinal logo para você entender. Aqui não está mais. Quando passar para o primeiro termo, vira menos. Menos 200A é igual. 144 está no primeiro termo, continua. 36 passa para o segundo termo. Aqui está com o sinalzinho de mais. Quando vier para cá, vem com o sinal de menos. Menos 36. Resolvendo, menos 200A é igual. 144 menos 36 vai dar 6 para chegar em 14 dá 8 a 1. 3 em 1, 4. Para chegar em 4, nada. E nada para chegar em 1 é 1. Então aqui vai dar 108. Beleza? Aí continuando. Esse termo aqui, ele não pode ficar negativo, certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui multiplicar por menos 1. Menos com menos dá mais. 1 vezes 200 dá 200A. A mesma coisa eu faço aqui, ó.
Mais com menos dá menos. Aqui vai dar menos 108. Com 1 vezes 108 dá 108. Isolando A, eu vou ter menos 108 dividido por 200. A é igual. Mais com menos na multiplicação é menos, certo? E eu vou dividir 108 por 200. Eu não posso dividir 108 por 200. 0 aqui e 0 aqui. Para continuar, eu boto uma vírgula. Vou pegar agora 108 dividido por 20. Posso fazer assim, certo? Para você entender. Por 20. Ou posso pegar 1080 dividido por 200. Bora botar 5. 5 vezes nada é nada. Para nada é nada. 5 vezes 8. 5 vezes nada é nada. Para chegar em 8, 8. 5 vezes 2, 10. Para chegar em 10, nada. 80 eu não posso por 200. Aumenta um 0 aqui. Para continuar, só encontrar um número aqui para dividir aqui. Bora botar 4. 4 vezes nada é nada, para nada é nada. 4 vezes nada é nada, para nada é nada. 4 vezes 2 é 8, para 8, nada. Aqui a desaceleração, certo? Vai ser menos 0,54 metros por segundo ao quadrado. Isso é a resposta da questão número 3. E por último, tem a questãozinha número 4. A questão número 4, pessoal. A questão número 4, está aqui, ó. A quarta questão, certo? Ele fala o seguinte, ele fala que uma composição do metrô parte de uma estação onde estava em repouso e percorre 100 metros. Então eu já sei que o ΔS é 100 metros, certo? Com uma aceleração escalar constante, atingindo 20 metros por segundo. Então, quando ele atinge 20 metros por segundo, isso é a velocidade final, 20 metros por segundo. Determina a aceleração, ele quer a aceleração escalar, e a duração do processo, ele também quer o tempo. Então, veja só, eu agora só tenho duas informações. Então, primeiramente, a gente vai ter que usar duas fórmulas. Uma para encontrar o tempo e outra para encontrar a aceleração. Para encontrar essa aceleração aqui, eu posso usar a equação de Torricelli, que é V ao quadrado, que é igual a VO ao quadrado, mais 2 vezes A vezes delta S. Veja só que delta S eu tenho, a aceleração não tenho, e eu tenho a velocidade final. Então, substituindo 20 ao quadrado, que é a velocidade final. Velocidade inicial não tenho, é 0 ao quadrado, mais 2 vezes A que eu quero, e o ΔS é igual a 100. 20 ao quadrado eu já sei que é 400. 0 ao quadrado é 0, mais 2 vezes 100, 200A. Transferindo esse para o primeiro termo, esse para o termo de cá. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. 200A é igual a 400 A é igual a 400 dividido por 200. Corto esse com esse com esse. Isso implica dizer que a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. A aceleração eu encontrei, certo? Falta encontrar o tempo. Mas para encontrar o tempo, eu não posso utilizar essa fórmula aqui da equação Torricelli. Por quê? Porque ela não tem tempo. Então, qual é a equação que eu devo usar? Eu vou usar a equação Vovoat, conhecida como Vovoat, que é essa aqui. Veja que essa tem o tempo aqui, certo? É a equação horária da velocidade. Então, veja só, velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Veja que não tem nada ao quadrado agora. E no lugar do ΔS tem o T. Essa é a equação horária da velocidade. Certo? Então aqui é só substituir. Quem é a velocidade final? 20, que ele já me deu. Quem é a velocidade inicial? Não tenho, é 0. Mas quem é a aceleração? A aceleração já encontrei, é 2 vezes o tempo. Então 20 é igual a 2 vezes t, é 2t.
Isso implica dizer que t é igual a 20 dividido por 2. O tempo é igual a 10 segundos. Então isso aí, pessoal, foi as 4 questões que foi feito para vocês. Tá ok? Beleza? Tchau, tchau.